Oi, gente. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Sayonara Freixas e eu sou professora de Geografia. Então, agora em 2021, a gente vai estar junto discutindo, né? Conversando, pensando, se debruçando sobre a geografia, certo? E para começar, a gente vai falar sobre sistemas econômicos, sobre o capitalismo e sobre o socialismo. Diferenças entre eles, vantagens e desvantagens de cada um deles, tá bom? Os países que adotam esse sistema econômico e o que são sistemas econômicos? Você deve estar se perguntando. De uma forma bem resumida, para que você consiga entender, sistemas econômicos são as formas, ou melhor, a forma como as coisas são produzidas, como elas são distribuídas e como elas são adquiridas pelo consumidor, que somos nós, né? Então, assim, os celulares, as geladeiras, como que elas são produzidas e depois como que eles são distribuídos, né? Os eletrodomésticos, os eletrônicos, então como que os carros, como que é produzido isso e como que isso é distribuído e depois como que isso é adquirido, ou seja, como que isso é consumido, como que o consumidor tem acesso a essas coisas, né? Acesso aos bens e também aos serviços. E o que são os serviços? Serviços de salão, academia, supermercado, o comércio de uma forma geral, os bancos, né? Então, esse é o setor de serviço. E aqui eu estou dando exemplos e estou falando para vocês de uma forma bem resumida. Então, primeiro a gente vai falar sobre o capitalismo, que é o sistema que é adotado pela maioria dos países no mundo, certo? E o capitalismo? Como que é isso? De onde surgiu? Sempre houve esse sistema de governo, de governo não, esse sistema econômico, que não deixa de ser, tá? Por quê? O sistema econômico, ele vai interferir também na forma como a política acontece e como as pessoas vão se relacionar socialmente e culturalmente, né? O sistema econômico, ele acaba interferindo na política e na cultura de uma sociedade, tá? Então, o capitalismo, ele nem sempre existiu. Ele vai começar a surgir ali no século XV, no século XVI. E desde do seu surgimento até hoje, ele já passou por diversas transformações. E para melhorar, para facilitar a forma da gente estudar o capitalismo, ele está dividido em 3 fases. 4 fases, sendo que o último seria exatamente uma 4ª fase. É um período dentro da 3ª fase, que é a fase atual, que é o capitalismo financeiro. Dentro dele a gente tem um 4º momento, que é o capitalismo informacional, tá? Então nós temos o capitalismo comercial ou mercantilista, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro ou monopolista e o capitalismo informacional, tá? Como que o capitalismo surge? O capitalismo surge nos séculos XV e XVI com o mercantilismo, que vocês já estudaram isso em história, vocês já viram isso, né? O período das grandes navegações, onde os países se lançam em busca de novas terras, de novas riquezas, de novas fontes, né? de enriquecimento, como aconteceu no nosso caso aqui. E aí a gente tem a primeira divisão de trabalho, que é assim, a colônia produzindo e mandando para a metrópole, que no caso era o país colonizador, certo? Então esse período é um período que o comércio ainda é realizado em forma de troca, tá? A gente tem aí os países buscando, extraindo riquezas de outros países, né? De outros países, hoje são países, né? Mas de outros territórios, eles vão se lançar e vão extrair, né, de outros lugares, trazendo para eles, os lugares que eles vão colonizar, tá? Então a gente tem esse período aí. A segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial, que vai acontecer ali meados do século XVIII, quando as pessoas já começam a ficar insatisfeitas com o modelo de sociedade vigente, né? Que era a gente tem o período da monarquia, a gente tem o período do feudalismo, né? As monarquias absolutistas, em que as pessoas trabalhavam, produziam para a vida fácil, né? Para manter aquelas pessoas que eram da nobreza. Então, as pessoas começam a ficar insatisfeitas com isso.
As pessoas começam a buscar uma nova forma de se organizar a sociedade. Então a gente tem o surgimento da classe burguesa, que é quem vai comandar toda essa transformação, quem vai comandar toda esta revolução, né? E a gente vai ter a primeira revolução industrial, nesse período onde as indústrias vão começar a surgir, né? As produções vão começar a surgir, ainda no início de uma forma manufaturada, depois começam a ser produzidas em maior escala, em grande escala, porque as pessoas começam a abandonar o campo e aí morar próximo a estes locais onde as coisas eram produzidas. Aí a gente tem uma expansão das cidades, né, um aumento dessas cidades, uma necessidade maior das pessoas em adquirir alguns produtos, por isso também a necessidade de produzir as coisas em maior escala, né? Então a gente tem esse momento do capitalismo, tá bom? Depois a gente vai passar para a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Nesse momento, no capitalismo financeiro, há uma coisa legal, importante de falar do período industrial. O que acontece? No período industrial, as empresas crescem, né? Mas a gente tem aí também uma exploração do trabalho muito grande, porque a gente tem as pessoas trabalhando em horas, jornadas de trabalho muito grandes, né? Uma exploração do trabalho. A gente tem, de um lado, né, os burgueses, que são ali os donos, né, do dinheiro, os donos do capital, e do outro lado a gente tem o proletariado, que são os trabalhadores, né, que são altamente, violentamente explorados por essas pessoas que controlam ali as indústrias, tá? Então a gente vai ter um enriquecimento dessas indústrias em detrimento dessas pessoas que estão ali mantendo a indústria com o seu trabalho, vendendo a sua mão de obra, né? Porém sendo exploradas pelo seu empregador. Na terceira fase é a fase do capitalismo financeiro. E por que passou a chamar capitalismo financeiro? Porque é um período onde as grandes empresas vão começar a vender parte do seu capital, tá? Na Bolsa de Valores, né? Então, às vezes, você já deve ter ouvido falar na Bolsa de Valores, por exemplo, de São Paulo, que é o Ibovespa, onde as empresas vendem ali, né, ações das suas empresas. Por isso, capitalismo financeiro, tá? Um capitalismo que é baseado na especulação, certo? Então, nesse período também a gente começa a ter, lá no período industrial, não havia uma regulamentação do trabalho, não havia uma regulamentação das vendas, não haviam leis que gerenciassem isso no período industrial. Então, no período industrial, existe um liberalismo, ou seja, as pessoas elas produzem como elas querem, os trabalhadores têm a hora de trabalho que eles querem e eles vendem no valor que eles querem, tá? O que vai prevalecer lá é a lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Quando um produto ele tem uma procura muito grande, isso eleva o valor dele. Um exemplo, a gente recentemente passou por isso. Logo assim que surgiu o coronavírus, né, que aí veio a Covid e descobriu-se que a melhor forma de manter a distância, né, de ser infectado pelo vírus seria manter o máximo de higienização, principalmente das mãos. Então, a ideia era que as pessoas tivessem álcool em gel. As pessoas começam a comprar álcool em gel e saem comprando álcool em gel. Então, todo mundo vai à casa do álcool em gel, certo? O que aconteceu com o preço do álcool em gel? Ele foi lá nas alturas, né? Então, aumentou demais. Por quê? Podia estar o preço que tivesse, as pessoas iriam comprar, porque todo mundo precisava do álcool em gel. Procura grande, preço alto. Em contrapartida, se as pessoas não procuram um produto, para que a empresa não perca, né, por ter produzido aquilo, ela precisa abaixar o preço para que as pessoas comprem, voltem a comprar. Aí quando as pessoas começam a comprar, o preço começa a se elevar. Então, lei da oferta e da procura. Isso acontecia lá já desde o capitalismo industrial. Só que lá não havia uma regulamentação. Hoje existem leis que gerenciam isso
E pior que isso, existem grupos, as empresas elas começaram a se agrupar, elas começaram a se organizar, né, em grupos, certo? Monopolizando esse comércio, essa forma de produzir e de vender as coisas. Tá? Então, e por isso o capitalismo financeiro ou monopolista, porque as pessoas estão, as empresas se fecham, se organizam em grupos para ter o monopólio, né, para comandar aquela parte do comércio, seja da indústria de carro, a indústria da produção de eletrônicos, né? A gente tem de produtos de higiene, a gente tem várias empresas que se organizam desta forma, tá? Mantendo o monopólio. E hoje, de uma forma mais globalizada, né? As empresas elas não estão mais fixas apenas em um país. A gente tem empresas norte-americanas, por exemplo, espalhadas pelo mundo inteiro, por diversos países do mundo. A gente tem empresas brasileiras em outros lugares e assim, né? Empresas europeias, empresas asiáticas. Aqui mesmo nós temos, né, em São João da Barra, no Porto do Açu, empresas de diversos lugares, né, instaladas aqui no Porto, inclusive empresas asiáticas, certo? Então, essa forma globalizada, né, onde as empresas não precisam estar mais fixas, elas são hoje multinacionais, transnacionais, elas, né, estão espalhadas pelo mundo inteiro, algumas com uma exploração muito forte da mão de obra, né, onde as coisas são produzidas em determinados lugares e o que se paga pela produção daquilo são valores irrisórios, são valores muito pequenos, os salários muito baixos para os trabalhadores de determinadas empresas, que enriquecem, mais uma vez, enriquecem na exploração do trabalho, da mão de obra de alguém, né, dos seus trabalhadores. E nós temos, por fim, a quarta fase, ou a fase dentro da fase, que é o capitalismo informacional. Que é isso? Essa rede de informação que a gente tem hoje, essa forma interligada, essa forma integrada em rede que nós vivemos hoje, né? Hoje é possível uma empresa aqui controlar o que acontece numa empresa que está na China. Uma empresa chinesa controla o que acontece numa empresa que está instalada em algum país da África, né? A gente consegue se comunicar e fazer negócios sem sair do lugar. A gente tem essa a barreira do espaço, ela foi rompida, porque não existe mais essa distância. A distância entre os lugares, ela foi quebrada, foi rompida através da rede. A gente hoje se conecta, né? As empresas estão conectadas, nós estamos conectados uns com os outros, independente do lugar onde nós estejamos, né? Essa rede de informações, tudo é controlado, tudo é mantido de um escritório central. Por exemplo, uma empresa norte-americana, do seu escritório central, ela controla o que acontece em todas as outras empresas espalhadas no mundo, né? Através de quê? Da sua rede de comunicação, certo? Então, essa é a quarta fase, ou melhor, um capítulo à parte dentro da fase do capitalismo financeiro. Bom, espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais a parte que está na apostila, certo? Então, a gente tem a apostila e na apostila tem 2 atividadezinhas para vocês realizarem. E eu indico para vocês aqui assistirem, procurarem. Talvez vocês não encontrem o filme inteiro, mas encontrem alguns trechos do filme Oh, meu Deus, esqueci agora o nome do filme. Eu anotei para poder indicar para vocês e agora me fugiu o nome do filme, que é um filme do Chaplin. E agora, definitivamente, realmente não estou lembrando o nome do filme. Mas eu vou depois, quando eu lembrar, eu coloco lá no grupo do WhatsApp de vocês, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Toda segunda-feira eu estou disponível para atender vocês via WhatsApp, ou se a gente quiser fazer uma chamada de vídeo, ok? Aguardo vocês com as dúvidas, com as contribuições de vocês, ok? Até o próximo vídeo, galera!